Ruth capítulo 2, versículo 8 ao versículo 14. Está escrito assim: Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, minha filha minha, não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E ela disse: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como de tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, continua falando nos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz, continuar ouvindo o que tens a dizer, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Diz a Bíblia conta a história de um episódio no tempo dos juízes, que é o que nós estamos estudando aqui. Eu estou falando já tem algumas semanas, alguns dias, melhor dizendo, sobre a história de Ruth, né? Ruth foi uma moabita que saiu da sua terra, porque primeiro vamos fazer um histórico rapidamente aqui. Noemi e Elimeleque tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Saíram de Belém. Belém significa casa do pão, porque houve uma fome na terra na época de Ruth. Sendo essa fome na terra, a Bíblia diz que Malom e Quilion, 2 filhos de Elimeleque, conheceram duas mulheres e se casaram com elas em Moabe, que foi o lugar para onde eles foram. E conheceram Ruth e Orfa, e se casaram com elas. Passaram-se 10 anos, e a Bíblia diz que morreu então Malom, Quilion e Elimeleque, ou seja, o pai e os 2 filhos, deixando viúva Ruth, Orfa e a sogra delas, Noemi. Noemi, então, soube que Deus havia mandado pão novamente para Belém. Então ela se levantou e disse: Vou embora para minha terra, vou voltar novamente. E quando ela volta para a sua terra, Belém, a Bíblia diz que Orfa decide então ficar em Moabe, porque era a família dela, a casa dela, e Noemi insistiu que ela ficasse mesmo. E Ruth disse: Não, eu vou acompanhar a senhora, mesmo não sendo minha obrigação, vou fazer.
mesmo não sendo algo que está nas minhas mãos, que eu não estou obrigado a fazer, eu vou fazer. Vou fazer porque eu acho que é o certo. Vou fazer porque ninguém me pediu. Eu vou fazer porque eu acho certo fazer. Eu não vou deixar a senhora sozinha. Né? Ao contrário de hoje, muita gente só faz o que é a obrigação dele, pronto. Ruth não. Se vou fazer mais de um pouquinho do que é a minha obrigação, vou lá. E nisso que ela foi, a Bíblia diz que voltaram para Belém. Noemi estava muito amargurada, a palavra Noemi significa agradável, doce. Ela disse, não me chame Noemi, me chame de Mara, agora eu sou amarga. Mesmo ela querendo que mudasse o seu nome, o nome dela continuou sendo Noemi. E a Bíblia diz que, então, chegando em Belém, havia uma lei que protegia as viúvas e os órfãos de Israel, que elas poderiam trabalhar nos campos de trigo e recolher a sobra do que os segadores não cortassem. Então, na hora de passar a foice no trigo, caía às vezes algum grãozinho ali no chão, e isso que sobrava no chão, eles não podiam catar do chão. Aí vinham as viúvas e os órfãos e catavam do chão aquilo ali. E havia um sorteio para definir em qual plantação aquela viúva e aquele órfão iria catar aquele trigo. Muito bem. Aí chegamos aqui na história, aonde Ruth foi parar nas plantações de um homem chamado Boaz. Por sorteio, ela caiu na plantação de Boaz. E não obstante, Boaz era parente de Noemi. E sendo Boaz parente de Noemi, ele era o único que poderia, junto com outro parente mais próximo, se casar com Ruth. A Ruth não sabia disso. Ela foi na fé, ela não sabia. Então nós chegamos hoje, fiz um resumo, chegamos hoje. E hoje, a Bíblia diz que quando Ruth trabalhava, Noemi ficava em casa porque já tinha idade, estava cuidando das coisas ali, e Ruth foi trabalhar no campo. Foi colher o resto. Uma mulher que era rica, tinha posse, agora estava colhendo, vivendo do resto. Só que ela chamou a atenção de Boaz. E Boaz chamou ela para conversar. E é o versículo 8 em diante. É o diálogo de Ruth e Boaz. Ela disse, Boaz olhou para ela e disse assim, não vá colher em outro campo. Fique colhendo somente neste campo. Não vá colher em outro campo. Fique somente aqui. Uma coisa que nós observamos nessa história é que ela é uma história que aparentemente não tem cunho espiritual, mas tem. Porque Boaz aqui simboliza o Espírito Santo. E Ruth somos nós. Que chegamos no campo, ou seja, chegamos na presença de Deus, e às vezes a gente está ali caminhando, começando nossos passos, colhendo aquele trigozinho que cai e tal. E algumas vezes a gente pensa assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Tem horas na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que a gente fica pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí vem a crise. Será que eu estou caminhando direitinho? Aí vem o Espírito Santo e diz assim, continua colhendo no campo que você está. Não vá para outro. Continua colhendo no campo que você está. Ou seja, como se diz assim, você está no caminho certo. Mas eu estou pegando as coisas que estão sobrando no chão, estou pegando o resto, estou pegando aquilo que ninguém quer. Continua, porque você está no caminho certo.
Porque de início, nem sempre as coisas vão dar certo para a gente. Quando você inicia um projeto, nem sempre aquele projeto vai começar do jeito que você queria. Quando você começa a fazer alguma coisa na obra de Deus, nem sempre vai começar do jeito que você queria. Às vezes você queria uma ação espontânea, maior, algo diferente, mas não acontece. Não se frustre. Continua na sua posição, colhendo as espigas, porque é nesse lugar que a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Eu não estou falando de lugar geográfico, não. Eu estou falando de posicionamento espiritual. Quando você está orando e você não vê nada acontecendo, aparentemente não está acontecendo nada. Mas quando você vai plantar, quem aqui já plantou feijão no copinho de algodão? Aquele exercício que a professora, aquilo desde a época, né, de Moisés, sei lá, os professores fazem aquele testezinho. Todo mundo já fez isso aqui? Plantou feijãozinho no algodão, no copinho? Se não fez, já fez com o filho, já fez com o neto, mas com certeza fez. Eu fiz. Você coloca o feijãozinho num copinho, coloca um pouquinho de algodão, coloca o caroço de feijão, coloca mais um pouquinho de algodão e molha. Só que a criança, né, ela molha e fica lá olhando. Eu lembro que quando eu era criança, quando fazia esse exercício, eu botava água e ficava ali horas e horas olhando para ver. E aparentemente não acontecia nada. Aí largava de mão. Deixa isso para lá. Ia dormir. No outro dia, quando chegava, olhava, estava do mesmo jeito. Dizia, será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo, não. Aí esquecia. Passava mais um dia. Já no terceiro dia, quando olhava, já começava a descascar o feijão e quebrar o feijão. Já estava brotando. Mas a gente não via. Lá para o quarto dia, quando olhava, continuava molhando. Porque se deixar secar, não funciona. Tem que molhar. Não pode molhar muito, porque não pode ficar submerso. Mas tem que ficar úmido. Depois de alguns dias, que eu não sei exatamente quantos dias demora para brotar, não lembro mais, sei que demorava uns 3, 4 dias, 5 dias. Quando olhava, já estava brotando. Aí aparecia uma folhinha verde, um raminho verde. Aí você dizia, mudou alguma coisa. A vida espiritual é exatamente do mesmo jeito. A gente às vezes olha assim, não está acontecendo nada, é igual o broto de feijão. Só que por dentro já houve uma fissura no grão, só que você não viu. Aí no segundo dia já descascou o grão, mas você não viu, porque está debaixo do algodão. No terceiro dia ele já começou a sair uma raizinha, mas você não viu, porque está debaixo do algodão. A vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes você está orando, e aparentemente não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada aos seus olhos, aos meus olhos. Mas enquanto a gente vai dormir, Papai do Céu está trabalhando, e o broto vai começar a nascer. É como se Boaz fez assim, Ruth, continua colhendo, continua orando, continua jejuando, continua se posicionando, continua consagrando, continua lutando contra a sua natureza pecaminosa. Uma hora vai sair o broto, vai brotar, uma hora você vai ser abençoado, uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Estou falando para vocês aqui isto, mas meu corpo está todo arrepiado, estou sentindo a graça, a virtude do Espírito. Essa palavra não é uma palavra apenas, é uma profecia para alguém. Continue porque você está no caminho certo, continua porque o segredo é a perseverança e esperar com paciência, porque vai brotar na tua vida em nome de Jesus esse renovo. Aramachuri cantarabahaias. Remaragachuri andereias. Aí você diz assim, não está acontecendo nada, está valendo de nada. Estou orando, estou fazendo propósito, mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada aos teus olhos.
Espiritualmente, cadeias já foram quebradas, algemas já caíram por terra, muralhas já foram derrubadas. Você está olhando, não está acontecendo nada, está acontecendo nada, está acontecendo nada, está acontecendo nada diante dos teus olhos, mas diante dos olhos de Deus, Deus está dizendo assim: continua colhendo, não sai do terreno, não sai do caminho, continua no caminho da espiga, porque o tempo da colheita vai chegar. Continua. Aleluia. Aleluia. Porque nós queremos uma ação imediata daquilo que Deus diz. O meu tempo é diferente. Eu já aconselhei muita gente, e agora a minha carteira aumentou de aconselhamento, um pouquinho. De vez em quando alguém me manda mensagem: pastor, eu estou angustiado, o que está vendo? É porque eu estou orando, estou fazendo, e não está acontecendo nada. Não está acontecendo do jeito que você quer, mas alguma coisa está acontecendo sim. Que não existe inércia no mundo espiritual, não existe estagnação, alguma coisa está movimentando. Porque Deus não vai agir da forma como a gente quer. Deus não vai agir da forma que a gente quer. Vai não. A Bíblia diz: os teus olhos estarão atentos no campo de cegarem, e irás após elas. Não te dê ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe os que o moço tirar. Segundo lugar, Boaz está dando uma autorização para Ruth. Continua nesse campo. E ninguém vai mexer com você. Isso aqui é muito sério, gente. Eu já dei ordem aos moços que não toquem em você. Ou seja, os empregados que estão aqui trabalhando, Ruth, ela era uma mulher viúva. Tinham homens trabalhando ali. Mas ele já tinha dado uma ordem de proteção. Assim, não toquem nela, deixa ela trabalhar. Não mexe com ela. Está entendendo? Não toca em Ruth, deixa ela trabalhar. Eu já dei ordem aos meus servos, ou seja, quem tiver que perturbar ela, não vai perturbar mais. Porque se perturbar, vai se meter comigo e eu mando embora. Ninguém pode mexer com aquele que está fazendo a sua colheita no campo de trigo. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu já dei ordem que ninguém toque em você. Eu gosto muito de um texto bíblico, está lá em 1 Crônicas. Inclusive, terminei minha leitura de Crônicas hoje. 1 Crônicas. Crônicas é um livro que é difícil de ler, porque tem muita genealogia. Aí tem alguém que diz assim: é muito chato. Não é não, tem coisa boa aí. Lá no livro de Crônicas, está escrito assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Não toquei dos meus ungidos e não maltratei dos meus profetas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é Crônicas mesmo. É 1 Crônicas 16, 22. Não é isso que está escrito aí? Está escrito: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Davi aqui está cantando em ação de graça ao Senhor, e está dizendo que Deus, olha só, versículo de número 21, olha só:
A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Por amor a você, Deus repreende até reis, até governantes. Não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Quem é ungido do Senhor? Todos nós. Todos os crentes em Cristo Jesus que são salvos são ungidos do Senhor. Esse negócio de que o pastor é ungido do Senhor. Sim, o pastor tem uma unção sobre a vida dele, mas ele não é o único ungido, não. Todo crente é ungido. Porque ungido significa que você está cheio do óleo. E quem é que está cheio do óleo? O óleo é o quê? O óleo é o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo é ungido. E pronto. Aí ele diz: não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, porque Deus tem um cuidado com os seus. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o salmo mais conhecido depois do 23 é o 91, a sombra do Onipotente descansará. Quem está debaixo dessa sombra está guardado. É Boaz dizendo para o servo: não toque em Ruth, não mexa com Ruth. Ruth está debaixo da minha proteção. Não mexa contigo, não mexa comigo, porque está debaixo da proteção de Deus. Você pensa que você anda sozinho por aí? Não. Onde você anda, você está andando com seguranças armados, mas não são armas da terra, são armas do céu. Você está guardado por aquele que não dorme. Aleluia. E ele está dizendo: não toque, eu não deixo ninguém tocar. Ninguém pode tocar, só ele toca nos seus. Só ele. Só ele. Só ele. Nem o diabo pode tocar. Olha o que está escrito aí. 1 João 5,18. 1 João 5,18. Está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Então presta atenção: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quer dizer, não tem prazer na prática do pecado. Não fica, ele quer, se ele está errado, ele corre para se consertar. Ele não quer ficar vivendo uma vida de pecado, de erro. Se ele apostava, ele não quer apostar mais. Se ele roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. Se prostituía, ele quer sair do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E, consequentemente, isso, quando você vive uma vida de renúncia, é como se João estivesse dizendo assim: a mesma renúncia que você está fazendo vai voltar para você da seguinte forma: Deus o guarda, e o maligno não pode tocar nele. É uma consequência de uma vida de santidade. Só que Ruth não entendeu esse mistério. Versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse: por que achei graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? O que o Senhor viu em mim para o Senhor estar me abençoando desse jeito? O Senhor está deixando eu trabalhar? O Senhor está dizendo para ninguém mexer comigo? O Senhor está dizendo que eu sou especial? O Senhor está dizendo que eu posso beber água? Porque ele continua aqui no versículo de número 9, no finalzinho, assim: tendo tu sede, vai aos vasos e bebe aos que os moços tirarem. Você está com sede, vai ali e pode beber da água. Mas você não vai beber da água do servo, não. Vai beber da água que os servos tirarem para mim. Vou sustentar você. Não vai faltar água. Não vai faltar água. Está com sede? Vai na fonte. Não vai faltar água. Remaia, te que ressuia. Ô, irmãos, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui nesta noite. Não vai faltar água. Aí ela olhou e disse: ué, mas o que está acontecendo? Por que eu estou sendo tão abençoado desse jeito?
Porque existe um momento que a gente tem um adágio popular que diz assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso é o que está vendo aí que eu estou sendo tão abençoado? Claro que Boaz tinha um interesse romântico em Ruth, né? Lógico. Vai dar mole? Interesse romântico. Mas além disso, o motivo pelo qual Boaz abençoou tanto a vida de Ruth está no versículo 11. Respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Ele disse assim: eu fiquei sabendo que você fez algo diferente. Você fez algo que ninguém faria. Então você, porque fez algo que ninguém faria, vai viver o que ninguém vive. Quem é que iria acompanhar uma ex-sogra? Tem gente que não acompanha nem a sogra atual, quanto mais a ex. Quando a sogra bate esse sangue de Jesus tem poder. Né? Tem gente que não se relaciona nem com a mãe, nem com a avó, com o vô, com o tio, com o pai, muito mais com sogra, com o irmão. Só que Ruth não tinha obrigação nenhuma de ajudar Noemi. Só que Ruth entendeu a senha, ela disse assim: teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Ela disse: eu sei que a senhora tem algo que pode me dar que não é material. A senhora tem uma herança espiritual para me entregar. Ruth não olhou para Noemi com possibilidades de ganho financeiro, porque nem tudo na vida é ganhar financeiramente. Você sabe aquela pessoa chega para você e fala assim: o que você tanto faz na igreja? O que você está ganhando com isso? Tem gente que tudo quer ganhar, tudo quer ter vantagem. Às vezes a gente não vai ganhar nada com isso, nada material. Mas existe uma herança espiritual. Ruth olhou para Noemi e disse assim: olha, a senhora pode até não ter nada para me oferecer materialmente, porque a senhora é uma véia sozinha, viúva, que não tem onde cair morta, quando dirá viva. Só que eu sei que a senhora tem um povo e eu quero fazer parte desse povo. Eu sei que a senhora serve a um Deus e eu quero fazer parte desse serviço, eu quero servir a esse Deus. Ela olhou para Noemi e disse: a senhora não tem nada para me dar materialmente, mas espiritual, essa herança espiritual eu quero na minha vida. Aí a Bíblia diz que Boaz ficou sabendo lá na frente: eu fiquei sabendo do que você fez a Noemi. Deus está sabendo de tudo que você está fazendo. E se você está fazendo algo que ninguém faria, se você está trabalhando para o reino de uma forma como ninguém trabalharia, se você está aceitando desafios que outras pessoas não aceitariam, porque não vão ganhar vantagem com isso, só trabalho, só luta, só dificuldade, tenha certeza que você também vai receber de Deus o que ninguém receberia, e você vai sentir o que ninguém sente, vai experimentar o que ninguém experimenta e vai participar do que ninguém participa, porque Deus mede a sua renúncia pelo grau daquilo que Ele vai te dar lá na frente. Então você quer algo de Deus, você quer algo espiritual. No mundo espiritual funciona assim: renuncie e faz o que ninguém faz e você vai obter o que ninguém obtém. Quer ganhar o que ninguém tem? Faça o que ninguém faz. Ruth não barganhou com Deus. Foi a fé dela que entrou em ação.
Fé. Noemi tinha o quê? Nada. Mas Ruth disse, eu estou vendo alguma coisa na senhora. Fé. Eu quero essa fé. Eu quero esse Deus. Eu quero esse povo. Aí Boaz fica sabendo. Nisso que Boaz fica sabendo, ele está dizendo assim, ó, eu estou agindo assim com você porque eu sei que você fez. Sei que você fez. Você deixou seu pai, sua mãe, a terra onde você nasceu. E você veio participar de um povo que você nem conhecia. Você não sabia nem como os israelitas eram. Você veio para ajudar. Você veio fazer mais do que sua obrigação. Aí alguém diz assim, pastor, estou orando. É sua obrigação. Pastor, estou jejuando. É sua obrigação. Pastor, estou lendo a Bíblia. É sua obrigação. Pastor, estou vindo no culto. É sua obrigação. Pastor, estou dando glória a Deus. É sua obrigação. Pastor, estou louvando, é sua obrigação. Pastor, estou servindo, é sua obrigação. Ué, se tudo é minha obrigação, o que é mais que é minha obrigação? Aí você vai ter que descobrir o que é mais. Até que é a sua errai. Aí você vai ter que perguntar para o Espírito Santo o que é mais. Se isso tudo que eu falei aqui você está fazendo, e você está dizendo assim, eu só estou fazendo isso aí, pastor, e é a sua obrigação, então começa a perguntar, Senhor, o que não é minha obrigação e é esse algo a mais que eu preciso fazer, que está faltando na minha vida? E Deus vai falar com você, é isso, isso e isso. Você está preparado para viver o que ninguém viveu? Está preparado para receber o que ninguém recebeu? Está preparado para sentir o que ninguém sentiu? Está preparado para experimentar o que ninguém experimentou? Então Deus vai fazer um pedido para você, eu quero o que ninguém fez ainda. Deus veio trabalhando no Antigo Testamento, relacionamento com o ser humano. Em Gênesis ele vai trabalhando. Até Gênesis 26 capítulos, Deus trabalhando com o ser humano. 22, perdão. Gênesis 22. Abra sua Bíblia aí. Deus veio trabalhando com Adão. Não coma da árvore, para você experimentar que ele foi, vacilou, né? Não obedeceu. Trabalhou com Abel, Caim pecou, Abel foi fiel. Foi trabalhando. Trabalhou com alguns descendentes de Sete, trabalhou com Noé. Noé faz uma arca. Senhor, mas eu sou lavrador. Não, mas agora você vai ser engenheiro naval. Faz a arca. Você já parou para pensar nisso? Você está acostumado a trabalhar com enxada, terra, pá, rastelo e semente. Aí Deus fala assim, constrói um barco. Você vai ser engenheiro naval a partir de hoje. Mas quem vai me ajudar? Seus filhos, que são lavradores igual você. Se Deus deu o projeto, deu a visão, também dá o recurso. Aí passou, Deus foi trabalhando. Trabalhou com Noé, foi trabalhando, descendente de Noé. Aí quando chega em Gênesis 22, Gênesis 12, melhor dizendo, Deus fala com Abraão, sai da sua terra, do meio da sua família, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus mostra para ele o lugar, aí vai trabalhando. Quando chega no capítulo 22, versículo 1, e aconteceu que depois dessas coisas, que coisas? Tudo isso que aconteceu, que eu falei. Deus deu vitória militares a Abraão. Abraão recebeu a promessa, Isaac nasceu. Está tudo indo bem na vida de Abraão. Mas Deus queria ainda acrescentar algo a ele.
E aconteceu depois dessas coisas. Aí é que a palavra que na revista corrigida é que tentou Deus. Aqui tentar é no sentido de botar à prova. Não é no sentido de tentação, tá bom? Então a melhor tradução seria que colocou Deus Abraão à prova e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Verso 2. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, quem tu amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão questionou ao Senhor e perguntou por quê. Versículo 3. É isso que está escrito? Hã? E Abraão disse: Deus, eu não vou dar meu filho. É isso que está escrito? E Abraão murmurou a noite toda, dizendo: Senhor, tu me deu, agora vai me tomar de volta. É isso que está escrito? Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abalardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo de número 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei, temes a Deus, não me negaste o teu filho, teu único. Até onde você está disposto a ir para entregar o seu Isaque a Deus? Tem coisas que a gente tem que sacrificar mesmo. Deus não deixou Abraão ir sacrificar Isaque, porque Deus não recebe sacrifício de humanos. E Deus também sabia que mesmo se Abraão matasse Isaque, Deus não ia receber, porque Isaque é um ser humano pecador. Então Deus não... A ideia aqui não é matar Isaque, a ideia aqui é saber até onde Abraão estava disposto a ir. E existe na história que a Bíblia diz que o anjo bradou Abraão, e ele continuou. Só parou porque o anjo tocou, mas não faça isso. Entrou na frente, não faça isso. Porque ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: vai lá e faz. Aí apareceu o anjo e disse: Abraão, Abraão. Ele não ouviu, porque quem está disposto a ir até o final não se distrai com a voz de ninguém. Até um anjo pode gritar teu nome, tu continua, porque quem falou foi Deus. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Será que você está disposto a ir até o Moriá, até sacrificar o teu Isaque? Até onde você está disposto a ir? Ah, Senhor, eu quero ser usado por Ti, quero ser uma vez na Tua mão, quero que o Senhor me use, quero fazer e tal. Quero... Até onde você está disposto a ir com essa história com Deus? Porque com Deus ou você vai e vai com tudo e recebe tudo, ou você volta para trás, igual a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus está perguntando: até onde você está disposto a ir? Ruth fez aquilo que ela não precisava fazer por causa de uma herança espiritual que ela creu que iria receber, que não era nem certeza dela receber, mas pela fé ela já tomou posse antes de receber. Até onde você está disposto a ir com Deus para sacrificar algo, para receber algo também da parte de Deus espiritual? Até onde você está disposto a renunciar? Até onde você está disposto a andar? Até onde você está disposto a chegar? E eu tenho uma notícia: se você estiver disposto, Deus já está disposto no céu para assinar esse acordo. Eu fiquei sabendo o que você fez. Ruth, tua história
não vai ficar esquecida. Se a terra não souber, o céu está sabendo. E do versículo 12 em diante, é profecia. É profecia. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão. O Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas tu vieste se abrigar. Em outra versão diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, e seja generosamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Oh Espírito de Deus, o Senhor lhe retribua segundo o que você está fazendo, mas que você seja generosamente recompensado pelo Senhor, porque você está abrigado debaixo das asas de Deus. Isso é profecia, gente. Isso não é pregação, isso é profecia. Você está abrigado debaixo das asas de Deus. Você precisa de abrigo? Vai para debaixo das asas de Deus. O Senhor vai te dar refúgio e esconderijo debaixo das suas asas. Seja recompensado pelo Senhor. A recompensa vem de Deus, de sob quem você está abrigado. Aleluia. Versículo 13. E ela disse: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste o meu coração na tua serva, não sendo nem eu ainda como uma das tuas criadas. Em outra versão diz assim: então ela disse: que eu continue a desfrutar da sua boa vontade, meu Senhor. E o Senhor me deu ânimo e encorajou essa tua serva, e eu nem sequer sou uma das tuas servas. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim: essa palavra que você me deu foi injeção de ânimo. A palavra tem um poder muito grande, gente. 1 Reis 19. Abre sua Bíblia. Primeiro Reis 19. Versículo de número 2. Olha só. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Versículo de número 4. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e já pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o poder de uma palavra. O homem que tinha... Não dá nem para acreditar que esse mesmo homem que falou isso é o mesmo homem que no capítulo 18, volta na sua Bíblia aí, capítulo 18, versículo 37, 38 e 39. Alguém lê, por favor. 1 Reis 18, 37, 38 e 39. Ei, Wesley, olha aí. 1 Reis 18, versículo 37 ao 39. Então veja só, olha só. Elias está orando. Responde, Senhor.
Responde, mas olha só, mas espera um pouquinho. Versículo 36, no finalzinho, ele diz assim, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Quer dizer, mostre para esse povo que o Senhor é Deus e que eu estou te servindo. Aí ele orou, 37. 38. Versículo 39. Nem parece que é o mesmo homem. Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus e que eu sou teu servo. Terminou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o altar, consumiu as pedras, o pó, a valinha que ele fez de água, a água que estava na vala, e todo o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É um culto de avivamento pentecostal. Aí uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha, cheia de demônio, de capeta, de diabo, diz assim, amanhã eu vou matar você. Esse mesmo homem foge para o deserto, a Bíblia diz, sem ânimo, sem força, diz ao Senhor, Senhor, tira minha vida, que eu não estou aguentando mais. Uma palavra tirou o ânimo de Elias. Tirou o ânimo dele viver. Uma palavra. De quem? De Jezabel. Uma palavra. É por isso que eu estou dizendo para você que uma palavra tem poder, tanto de colocar ânimo, tanto de tirar ânimo. Agora olha a palavra que Ruth recebeu de Boaz. Ela disse, a tua palavra que você me deu agora, me deu ânimo, animou meu coração. E eu vou tomar posse da promessa, por esta palavra que você me deu. Pega essa palavra nessa noite que você está recebendo aqui nessa igreja. Pega essa palavra. Seja cheio de ânimo, seja cheio de coragem, seja cheio de força. E toma posse disso que Deus está colocando na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Seja cheio de ânimo, seja cheio de força, seja cheio de coragem e toma posse do que Deus está fazendo na sua vida. Que Deus recompense você tudo que tem feito de forma generosa e que você encontre abrigo debaixo das asas do Senhor, porque Ele é teu refúgio e tua fortaleza, socorro bem presente na angústia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Receba ânimo através desta palavra. Receba força através desta palavra. Receba vigor através desta palavra. Você não vai ficar prostrado vivendo do resto. Deus tem uma grande colheita para entregar na tua mão em nome de Jesus. Na hora da refeição, vai ter um banquete. Vai ter um banquete. Na hora da refeição, Boaz para Ruth, vem aqui, senta aqui. E ele deu a ela um pedaço de pão molhado, que é o bocado molhado. É o mesmo pão que Jesus dá a Judas na Santa Ceia. Quer dizer isso, pastor? O bocado molhado, o pão molhado, era dado para o convidado de honra. Jesus deu o pão molhado para Judas, porque estava tentando trazer Judas para o lado dele. Jesus tentou puxar Judas o tempo todo para o lado dele, oferecendo perdão. Ele é que não quis. Quando Jesus dá o bocado molhado a ele, Jesus está dizendo assim, eu estou tentando ainda, você está sendo honrado aqui hoje. Porque Boaz honrou Ruth. Aonde que uma serva, que era uma estrangeira, uma viúva,
pobre vai sentar-se na mesa com o patrão e ainda vai ser a convidada de honra de um banquete. Me diga onde é que isso vai acontecer, mas isso acontece na vida de quem faz aquilo que ninguém faz. Senta em mesa de banquete e participa do lugar de honra. Está entendendo? Se eu sei o que você fez, ele liberou a palavra, ela tomou posse da palavra, disse assim, mas não terminou. Tem um banquete aqui, senta aqui, come. Você não vai sentar num lugarzinho lá atrás, você não vai se despedir, não. Senta no lugar de honra. E eu vou te dar aqui o pão da honra, o bocado molhado. Toma para você. A Bíblia diz que ela comeu, se fartou e ainda sobrou. E a sobra? Quem é que foi com a sobra? Levou a sobra para quem? Para casa, para Noemi. Para ela não esquecer de onde ela veio. Tem gente que Deus não exalta, nunca vai ser nada, nunca vai subir, porque se esquece de onde veio. De vez em quando Deus tem que fazer a gente lembrar. Então, você lembra que sem mim você não é nada, hein? Você lembra que sou eu que estou colocando você nessa mesa para comer. Se você esquecer, você vai ficar na miséria de novo. Não esquece que sou eu que estou fazendo na sua vida. Quando Deus te exaltar, não fica importando, não fica besta, não. Não fica bobado, não. Quando Deus fizer algo na sua vida, não fica bobo, não. Tem gente que nunca vai ser abençoado porque fica bobo por pouca coisa. Aí Deus diz assim, não, cuidado, olha. Só beijou, ela levou para onde? Levou para casa. Levou para Noemi. Aleluia. Vai ter gente que vai participar do banquete que você vai levar para ele. Vai ter gente que vai participar do que você está comendo, que você está participando, que você está recebendo aqui hoje, porque você vai levar para ele quando você chegar em casa. Você está sendo ministrado aqui por essa palavra. E quando você chegar na sua casa, quem estiver lá vai receber o que você está recebendo aqui hoje, porque Deus vai fazer você dar para ele também o que você está recebendo aqui hoje. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Na próxima semana vamos falar sobre a colheita de Ruth, a colheita extraordinária. Graças a Deus.